ia falar boa noite, mas é bom dia, né? Quer dizer, Bom boa noite dia, aqui. olha. Bom Nossa, dia aí. como Olha, você tem um monte está? de gente já. A Flavinha. Flavinha, beijo pra você, mulher linda, guerreira. Acompanhe o trabalho dessa menina no Brasil. Nossa, que top, É meu. muito difícil ser mulher na área, né? Mas temos aí Meu, as representantes, né, da sim. soldagem. Eu ia até comentar com você, eu ia falar, meu, o primeiro assunto que eu preciso tratar com a Manu é com relação a essa parte das mulheres, o envolvimento das mulheres, mas eu vou deixar você contar essa história, porque eu tava olhando, eu tava procurando, quem é a Manu, né? Quem é a Manu? Aí eu coloquei assim no Google, né? Você sabe que a gente precisa bugar, né? Sim, Coloquei no sim. Google, Ai, meu Deus. Manu Barão. Meu, eu vi tanta reportagem, até do G1 eu procurei. Eu falei, cara, quem é a Manu, meu? É tipo, eu achava que a Manu era aquela mulher do Instagram. Aí quando eu fui ver, não, a Manu é outra mulher que eu conheço. Não conheço a Manu ainda, não conheço. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei na soldagem meio sem saber o que era, né? Eu vim para o Japão e eu tinha acabado de sair de um divórcio e estava com 2 filhos. Os meus 2 filhos hoje trabalham comigo na área, mas eles eram 2 crianças. E foi aquela coisa assim, o que dá dinheiro é negócio de solda. E eu falei, eu não quero saber o que é para fazer, eu vou fazer. E aí eu acabei entrando na área de soldagem e eu acho que a coisa que mais me fez entrar e ficar foi uma vez que eu disse para um chefe, eu passava um robô de solda, eu fazia uma solda robotizada. E eu queria fazer solda semiautomática, Uhum. queria fazer MIG-MAG, né? Porque eu tinha ouvido que era isso que dava dinheiro aqui no Japão. Aí um chefe japonês de lá seus 60 anos me disse assim, não, por que você quer fazer isso? Isso não é para você. Eu falei, não, mas eu quero. Aí ele falou, não, você não consegue porque você é mulher. Eu falei, é o quê? Não, mexeu com a pessoa errada. Mas eu acho que foi, às vezes, as pessoas que duvidam do nosso potencial, que duvidam daquilo que a gente é capaz, são as pessoas que mais nos impulsionam. Quando ele disse para mim que eu não conseguia porque eu era mulher, eu falei, não, agora eu vou ter que calar a boca dele. Por mim e por todas as outras mulheres que um dia podem se atrever a querer fazer e querer entrar no mercado e querer seu espaço. E eu imagino hoje ele saber a minha história, né? Acho que eu vou nunca mais falar isso pra mulher nenhuma, né? Mas a Não, gente acho tem que que. pegar essas pedras da vida, né? E colocar no Uhum. bolso, né? Eu acho que é isso. E eu acho que isso que foi que impulsionou foi as pessoas desacreditarem, né? Eu tinha lá meus 23, 24 anos, realmente, né? A gente não acredita, às vezes, muito nos jovens, numa menina querendo entrar na área, né? Mas a gente não pode duvidar do potencial das pessoas, né? A gente tem Sim. que procurar incentivar, né? Eu tive muitas soldadoras no Senai também, e o pessoal meio que julgava. Não, que mulher, não. Meu, mas eu desacreditava. Elas soldavam muito melhores do que os meninos. Muito. Delicadeza, o método de limpar, a paciência, né? Então, esse negócio. A gente tem um ambiente ainda que as pessoas elas têm a cabecinha assim, né? Eles não têm uma mente aberta. Então, infelizmente, a gente ainda continua assim, as pessoas ainda continuam assim. Mas a gente, a cada dia, as pessoas elas estão mudando essa visão, né? A mulher ela está criando o seu espaço, e ela vai criar. E se você que está me ouvindo aí, você não acredita, eu tô te falando, ela vai criar muito mais espaço do que o homem. Ou às vezes os dois vão se igualar ali também. Mas a mulher, ela vai ter espaço no mercado, meu. E elas, meu, eu vejo o seu trabalho, eu acho fenomenal, meu. Muito, muito Você top. sabe que eu vou contar uma coisa hoje que eu nunca contei assim, para ninguém, é exclusivo aqui para vocês. Porque é uma Oh! coisa, é uma fragilidade, foi uma fragilidade. E eu venci isso, mas não tem muito tempo. Geralmente a gente gosta de contar depois, assim, né? Mas eu vou contar aqui para vocês, porque eu acredito muito na, na, nas histórias da gente, que elas servem para outras pessoas se espelharem, né? Eu tenho hoje um centro de treinamento, uma escola de soldagem preparatória aqui no Japão.
Quando eu comecei a pensar nisso, é claro que existem outras escolas. E todas as escolas aqui no Japão, é lógico que são de proprietários homens. Não tinha nenhuma mulher proprietária ou à frente de uma escola de soldagem aqui no Japão, muito menos estrangeira. E aí eu fiquei assim, mas quem que vai querer treinar comigo? O primeiro preconceito que eu tive que vencer foi o meu. Quando eu postei que eu ia começar a dar aula de TIG, que eu ia começar a preparar o pessoal para qualificação, bombou. E eu fiquei assim, gente, vocês querem mesmo, né? É comigo? Vocês acreditam em mim? Tipo assim, aí eu falei assim, gente, o preconceito era meu. Eu já superei isso faz tempo e eu tô carregando isso comigo. E, na verdade, as pessoas não têm esse preconceito mais, as pessoas já me aceitaram, né? Mas eu vivi tanto preconceito durante a minha história, a minha trajetória, que eu mesma acabei absorvendo um pouco desse preconceito. Tipo assim, quem é que vai querer? Gente, a minha escola bomba de homens. Os homens querendo treinar comigo. Eu vejo direto, direto. Sim, Eu tava falando aqui. Caramba, meu. É que a gente vai entrar nesses detalhes. Se você tá ouvindo aí, a gente vai entrar em vários detalhes aqui de qualificação. Aí eu não conheço as normas do Japão, né? Aí eu tava, caramba, é muito posição, é tudo japonês. Aí eu falei, caramba, não tá entrando na minha cabeça. Eu preciso perguntar isso pra Manu depois. Meu, mas é tanta norma, tanta coisa que entra. E eu vi você dando uma parte de qualificação pro pessoal, né? Fazendo treinamento. E a maioria deles, meu, eles já saem direto do treinamento, já vão pra qualificação. Eu falei, sim. caramba, meu. Tem escola que a gente pega, por exemplo, aqui, que o cara, mesmo que ele vá pra escola, ele demora ainda pra entrar na empresa, pra fazer qualificação. Nossa, demora muito. E lá você já tava treinando e os caras já entrando direto. Eu falei, caramba, Sim. meu, que animal. Muito top. Existe uma diferença de mercado de Brasil e Japão, de qualificação, e a gente vai começar a esclarecer isso daqui a pouco, com as perguntas que vocês mandaram, mas eu queria deixar um recado. Chegou muitas perguntas, né, Mike? Muitas, né? Muitas. Chegou um ponto que eu e o Mike falamos assim, não vai dar para responder todas. Mas eu me comprometi de pegar as perguntas que não vão dar para responder nessa live e eu vou fazer stories durante a semana, eu vou marcar o Mike, vocês acompanhem que o que você mandou e não for respondido aqui nessa live vai ser respondido depois através dos stories, tá? Então todas as perguntas eu vou responder. Então acompanhem. Não percam, hein? Vamos segurar a audiência aqui. Vamos lá, Manu. A primeira pergunta que o pessoal estava fazendo também, estava questionando, né? O que eu faço, como que eu faço, seria: qual a diferença do sistema de qualificação para soldadores do Brasil em relação a soldadores do Japão? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, principalmente porque o Brasil passa por uma crise, né, de empregos e os profissionais têm muita dificuldade de recolocação por conta de vários fatores. Um deles é o coronavírus, que está pegando o mundo inteiro. Mas eu observei essa diferença. Eu trabalhei no Brasil durante 6 anos. E eu trabalhei no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco. Depois eu fui para uma estamparia que trabalhava para GM, Mercedes, na parte de soldagem no interior de São Paulo. E depois eu fui para uma multinacional. E o que eu observei, eu já tinha experiência no Japão. A dificuldade da qualificação de soldador no Brasil. E mais, a questão burocrática é muito Nossa, grande. Muito. E o quanto o sistema é amarrado e o quanto isso, na verdade, prejudica somente um grupo, que são os profissionais. Então, eu vou estar falando agora, e eu queria muito que alguém que estivesse assistindo essa live tivesse a manifestação de começar a mexer com isso e de tratar isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Japão, a qualificação é um documento do soldador. Ele não é um documento da empresa para realizar um trabalho para determinada empresa, o que acontece no Brasil, por exemplo. Né? Geralmente você faz a qualificação através da empresa para atuar para a empresa X. Né? Aqui no Japão, o profissional, autônomo ou não, ou funcionário de uma empresa, ele pode se
inscrever no sistema de qualificação, e a qualificação, ele recebe uma carteirinha que serve para ele atuar em qualquer empresa. Então, ele não vai ficar sem qualificação e fora do mercado por falta desse documento que comprova a capacidade dele profissional. Uhum. Então, é como se, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. É como se a ABS, no Brasil, que é a Associação Brasileira de Soldagem, Sim. tivesse uma sede em cada estado, e em cada estado tivesse uma data, um dia do mês, por exemplo, que fizesse a qualificação de todos os soldadores. E aí, através desse dia, do teste, dos ensaios, depois dado ok, ele recebesse um documento que ele está aprovado para trabalhar, por exemplo, com o processo de solda TIG em qualquer empresa. Sim. Então, ele não precisa passar pelo teste, né? A empresa tem muito menos gasto, porque a empresa tem que ficar gastando, né? Com a qualificação do soldador. Por exemplo, se ela tem uma queda de serviço, ela demite o soldador. Depois, Sim. quando ela tem uma alta, ela contrata. Então, ela qualifica de novo. Então, é um gasto. E o profissional, quando ele sai da empresa, ele está sem qualificação. Porque Caramba. a qualificação era da empresa aí no Brasil, Sim. né? Já então, no Japão, não. Ele já pega a carteirinha, né? E ele já fica com a qualificação. Sim. Existe o método de se qualificar através da empresa, mas a maioria das pessoas, por entender que é muito mais prático a qualificação ser pessoal, ele faz as suas qualificações de acordo com o interesse que ele tem no mercado. Por exemplo, eu quero trabalhar com TIG na área de tubulação, de inox. Então, qual que é o segmento que ele vai buscar? Qualificação TIG de inox. Então, ele se qualifica e pode atuar em qualquer empresa ou em várias empresas ao mesmo tempo. Entendi. Nossa, agora que eu tô juntando as duas partes. Porque aqui no Brasil funciona o seguinte, é do mesmo jeito que você falou. Aqui o cara, ele faz a qualificação que a empresa ela exige para ele ter. Aí ele tem a qualificação, ele é aprovado. Aí ele pega a carteirinha, ele trabalha aquele período na empresa. Só que depois de um tempo, quando ele sai dessa empresa, a empresa fica com a certificação desse cara e ele não consegue entrar em outra empresa com essa certificação. Ele tem que tirar uma nova certificação na empresa de novo. Isso é o Brasil. Gera um ganho para os inspetores. Caramba. Mas gera um prejuízo para a mão de obra dos soldadores. Os inspetores no Brasil têm esse sistema. Por exemplo, a Bend qualifica os inspetores para atuarem em qualquer empresa. Sim. Ele tem a certificação dele e ele é livre para trabalhar na empresa X, Y, Z. Certo? Se ele sai da empresa, ele continua qualificado. E por que não existe esse sistema para os soldadores? Que é uma mão de obra que precisa muito mais. Sim, né? sim, Tem muito exatamente. mais dificuldade de recolocação e, enfim, né? Do que os inspetores. Sim. Apesar que até os inspetores estão sofrendo no Brasil. Bastante. Nossa, isso daqui agora que eu me abriu um insight aqui. Falei, caramba, meu, porque se o cara realmente ele faz a qualificação. Por exemplo, ele fez uma qualificação numa tubulação com TIG, tirou lá na posição 6G, então ele está qualificado. Aí ele entra na empresa. Aqui no Japão já seria diferente. O cara é como se ele tivesse um RG, uma carteirinha, um RG, e ele falasse, você é qualificado, a empresa vai contratar, você é qualificado? Sim. Ele tira o RG e mostra, olha aqui. Pronto, você já entra na empresa. Você não precisa fazer de novo. Pode ser a própria empresa dele, ele pode ser autônomo. Caramba, mano. É muito legal, é muito legal. E quando eu estive no Brasil, eu tive muito contato com o N2, com o laboratório. Sim. E eu falei assim, todo mundo ganha com isso, menos os soldadores. Caramba, meu. É muito difícil. E se você for pensar, a gente está pensando até em custo aqui, porque imagina, a cada vez que esse cara entra, a empresa ela tem que pagar um inspetor para qualificar de novo. Fora os ensaios. Exatamente. Caramba. A diária do inspetor, os ensaios, o tempo que isso leva, que o profissional às vezes fica parado na área, não podendo exercer a função, e isso tem um custo para a empresa, porque ele não está exercendo a função dele, né? Ele está esperando o resultado da qualificação, né? Então aqui existe um órgão para isso. E eu acho que essa é a melhor parte da área de qualificação no Japão. É essa liberdade que ele dá para o profissional, né? E isso abre uma grande concorrência, porque as empresas precisam dos profissionais já prontos, né?
Então, isso estimula as pessoas a crescer, né? Uhum. Porque ele não vai perder aquela qualificação, aquele documento é dele. Então, compensa ele fazer o investimento e fazer essa evolução de ir para uma qualificação, para outra e para outra. Sim. Caramba, nossa, que da hora. Nossa, meu, é tanto assunto. É que a gente não tem tanto tempo, mas é tanto assunto que dá para abordar. Só esse assunto dá para abordar vários outros, porque é que nem você falou, a gente entra em custo, a gente vai entrar com relação a Empregabilidade. empregabilidade, meu, isso daí tudo vai mexer com até mesmo com a parte emocional do cara, porque o cara ele vai fazer direto toda vez uma qualificação. Até isso mexe. Caramba, é muita coisa que pode entrar nisso daí. Mas beleza, vamos passar para a próxima, que é coisa para cá. Vamos lá, Ó, vamos lá. uma outra coisa que me perguntaram, né? Como funciona o método de qualificação de soldadores no Japão? Aí tem uma aqui. Quais seriam as posições, né, requisitadas na qualificação? Que eu estava vendo uns corpos de prova que eles usam para soldagem com arame tubular, né? Ou também tem para a parte de processo Mig-Mag também. Só que eles estavam utilizando cobre junta. Então, o soldador, ele utilizava ali mais ou menos um espaço de raiz e fazia com a parte de cobre junto. Aqui no Brasil, quando o soldador ele qualifica no cobre junta, né? Por exemplo, a ASME, ela dá lá a parte de qualificação e ela fala. Quando o soldador qualifica com cobre junta, ele não tem o direito de fazer um teste, né, sem o cobre junta. No A Japão, raiz, né? exatamente. No Japão seria a mesma coisa? Como que funciona? Eu vou abordar 3 pontos aí dessa questão. Tá. A primeira questão que é interessante é a seguinte: no Brasil, um soldador, se ele qualifica arame tubular, ele só pode soldar arame tubular. Ele não pode soldar arame sólido. Uhum. No Japão, a qualificação, por exemplo, vamos falar de posição plana. Se o soldador qualificou posição plana, tanto faz se é arame tubular ou sólido. Se ele for aprovado, ele pode soldar os dois. Olha Sim. a diminuição de custo. Porque eles entendem aqui que a diferença de habilidade é muito pequena para requerer uma outra qualificação, um outro Nossa, estágio. meu, é muito custo isso. É muito top isso. Então, se o cara solda na posição plana tubular, ele também solda o arame sólido. Ele entende Caramba. automaticamente isso. Uhum. Aí a questão do cobre junta. Existe também a qualificação sem cobre junta. É que não é muito requerida e que tem muita reprovação. Então, por exemplo, para uma empresa, se ele precisa de uma pessoa que faça o passe de raiz sem cobre junta, se ele tiver um soldador com essa qualificação e 5 sem, ele está coberto para fazer um determinado projeto. Porque não é tudo sem cobre junto, entendeu? Entendi. Então, ele tem, vamos lá, o soldador nível A, que tem sem cobre junto, e tem mais 5 nível B, que é sem cobre junto. Mas 90% tem, dos brasileiros, né? Vamos falar dos brasileiros aqui, eles têm com cobre junta mesmo. Nossa, meu, é Eu muito. estou fazendo eu sempre trabalhei na área de estruturas e naval, né? Com Sim. soldagem pesada Mig-Mag. Eu fiz uma migração agora para a área de soldagem TIG. E agora eu estou mudando as minhas qualificações. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha qualificação de com cobre junta para sem cobre junta para atender tubulação, que com certeza eu vou pegar a passe de raiz sem cobre junta. Sim, certeza, certeza, né? Caramba, meu. Nossa, envolve muita coisa isso. Essa parte, quando a gente começa a falar da parte de utilização com cobre junta ou sem cobre junta, aqui no Brasil, a maioria das qualificações, principalmente quando o cara vai fazer teste, é tudo sem cobre junta. Então a reprovação é muito maior. Então Sim, o cara, sim. por exemplo, tem 100 soldadores lá para entrar. Você vai ver que a maioria ali vai ficar uns 5 que vai passar e o restante não passa, por causa o pessoal erra muito, ali mais no difícil, passe de né? raiz, exatamente, é muito mais difícil. Agora eu fiquei com uma dúvida. Com relação a o cara ir fazer um teste, né? Ele vai fazer um teste lá. Ele precisa ter um curso dizendo que ele fez um treinamento numa escola sobre tal processo para ele poder fazer a qualificação, ou vamos dizer que eu aprendi em casa, né? Eu sou um cara de hobby, né? Aprendi em casa, vi vários vídeos da Manu aí ensinando, eu aprendi
e vou lá fazer o teste. Eu consigo passar ou o cara tem que ter um curso? Tem que provar que ele fez um curso? Olha que interessantíssima essa pergunta e eu vou abordar mais um ponto sobre isso. Eu qualifiquei, quer dizer, eu qualifiquei não, eu estimulei o meu filho e a minha nora a se qualificar. A minha nora apareceu na minha escola, aí começou a mexer com o Mig Mag, comecei a mexer com o TIG, eu olhei para ela e falei, ela tem talento. Vou pôr essa menina para qualificar. Só que ela tinha 16 anos. Aí eu falei, será que pode? Né? Eu treinei ela, né? Não era um curso, vamos dizer assim, nas horas vagas, a hora que a máquina estava ali vazia, vai lá, faz isso, faz aquilo. E ela foi desenvolvendo. Chegou uma hora que eu falei, olha, ela tá pronta para fazer qualificação, né? E aí, eu entrei em contato com o órgão qualificador e perguntei quais eram os requisitos para que ela pudesse fazer o teste. Aí me falaram o seguinte, ela tinha que ter mais de 15 anos. Nossa, meu. No Brasil, um menor aprendiz poderia estar qualificado, né? Aqui no, por exemplo, nem o curso ele não pode entrar de menor, tem que ser acima de 18. Então, ela ou ele, né, teria que ter mais de 15 anos e ele tinha que declarar que tinha, a pessoa vai declarar, né? Ninguém vai questionar que tinha mais de 3 meses de experiência, de contato com aquele processo. Não necessariamente através de uma empresa, certo? Então, ela só declarou isso e não pediram autorização de pai, de mãe, de nada. Foi lá, fez a prova e ela tem a qualificação e ela já trabalha na área. Ela tem 17, agora ela tem 17 anos. Caramba, meu. Agora então, tem uma diferença. Olha que interessante. No Brasil não tem, mas aqui tem prova teórica. É uma coisa que aqui não tem. A maioria dos caras, quando vão fazer, por exemplo, a qualificação de tubulação, o cara já vai direto por teste prático. Ele não passa nem por teste teórico, a maioria das vezes. Aqui, se você não passar na teórica, você não pega a carteira. E vamos dizer que eu estou fazendo teste teórico, né? Quais seriam as perguntas? Seria sobre o processo de soldagem que eu vou trabalhar? Seriam algumas perguntas específicas? Como regula o gás? Ou seria aquelas perguntas de inspetor de solda? Mais ou menos. Alguns pontos são abordados. Sobre o processo que você vai fazer a prova, questões de segurança, então vai questões desde segurança própria, segurança dentro da empresa. O EPIs também aborda. Ensaios não destrutivos e destrutivos, a parte de inspeção tem algumas. É lógico que não são questões pesadas nível de inspetor, né? São questões básicas, por exemplo, questões tipo assim, qual o ensaio que pega as descontinuidades abertas à superfície? Aí tem lá, líquido penetrante, ultrassom, partículas magnéticas e visual. Aí você tem que escolher. Então são questões básicas, né? Mas tem questões de ensaios não destrutivos e questões, por exemplo, se for uma prova de materiais especiais, tipo inox, aí tem algumas questõezinhas de metalurgia. Sim. Nossa, né? Legal. Mas são questões básicas também, não são questões, assim, pesadas, vamos dizer assim, né? E no seu curso, no treinamento que você oferece, você também passa a parte teórica para essa galera e também a parte prática, para eles já estarem preparados para quando entrar também. Eu tenho vários tipos de treinamento. Eu tenho, por exemplo, um treinamento que é de 3 meses. Nesse treinamento de 3 meses, eu abordo todos esses pontos. Desde ensaio não destrutivos, um pouco de metalurgia, um pouco de processos, enfim. E eu tenho cursos que são intensivões de prática. Aí o intensivão de prática, o cara vai lá para fazer prática, eu vou dar teórica para ele e vou falar assim, mano, estuda. Aí, se tiver dúvida, você entra em contato comigo. Então, tem diversos tipos de treinamento. Tem treinamentos com um pouco de parte teórica e treinamentos que não tem a parte teórica, que a pessoa tem que ser autodidata. A pessoa vai ter que buscar, pesquisar e ter o interesse, né? Nossa, legal. Mas, na verdade, aqui, gente, que é pra Galera, antes de eu começar essa live... Olha, eu tenho uma aluna aqui, ó, a Tati. A Tati? A Tati, a Pri. Ai, minhas lindas. A galera, ó, só para os homens aí, ó. Gente, tem um monte de soldadora que eu conheço com a Manu. Tem um monte. Eu peguei seu Facebook e eu falei, eu preciso conhecer mais a Manu.
Aí eu fui lá, entrei em vários vídeos que você fez, até mesmo sobre essa sua cunhada, você falando, ó, ela tem 16 anos, ela tá soldando aqui e tudo. Eu peguei pra ver, eu falei, cara, aí na hora que eu falei, caramba, 16 anos, no Senai só pode entrar acima de 18. Aí por isso que eu perguntei também. Meu, muito legal essa diferença, porque se você ter se você pensar, nos Estados Unidos, eu não sei nos outros países, mas nos Estados Unidos, a maioria dos filhos, eles têm condições de sair com 16, né? 16 ou 17 anos de casa já. Já virou adulto esse cara. Se esse cara ele fica em casa, os pais eles cuidam dele, ele é conhecido como uma outra pessoa, conhecido como, pô, meu, não saiu de casa ainda, vagabundo, é tipo conhecido assim, né? Então, em outros países é totalmente diferente. A visão aqui no Brasil é que precisa mudar um pouco sobre isso, né, meu? Precisa meio Eu que acho mudar que essa condição. precisa dar um pouco de independência aí para os Sim, jovens. E eu acho que as pessoas buscarem uma profissão um pouco mais cedo só agrega. Vou sim, dar um exemplo, exatamente. né? Eu não acho que eu comecei tarde, mas olhando para minha história hoje, eu teria começado antes. Eu comecei com Uhum, meus 23, 24, né? É, até os 30 anos, eu construí muita coisa. Então, com 30 anos, profissionalmente, eu já era, vamos dizer assim, reconhecida. Ninguém já torcia o nariz para mim mais. Eu já tinha mostrado que eu tinha vindo para trabalhar mesmo. Então, as uhum, pessoas me respeitavam um pouco. Então, dos 30 em diante, eu só comecei a colher. Então, eu plantei dos meus 23 aos 30 e dos 30 em diante eu estou colhendo frutos da profissão. sim, Colhendo no sentido de ajudando outras pessoas, eu estou me desenvolvendo e desenvolvendo a parte financeira também, porque você vai agregando, né? Você vai uhum, crescendo, você consegue negociar e se impor um pouco, porque tem uma fase que você não consegue. Você sim. só quer a oportunidade. Você tá ali, pelo amor de Deus, me dá a chance. Eu tô de graça. Não tem a fase que você quer tanto que você tem que falar assim, Dani, deixa eu soldar essa peça aí pra você, eu soldo de graça, porque eu quero aprender mesmo, né? Aí chega uma hora que você fala assim, não, se não me pagar bem, eu nem saio da minha casa, né? Teve um post que eu coloquei faz até um tempinho. Eu coloquei assim. Um cara me perguntou, fez uma pergunta para mim no Instagram. Eu não tenho profissão, não tenho qualificação nada na área da soldagem e eu gostaria de aprender, só que eu não tenho oportunidade, também não tenho dinheiro. Aí eu coloquei assim para ele, descrevi: vai em uma serralheria, pede para trabalhar uma semana de graça, aprende o máximo de traçagem, de montagem, de soldagem, que você vai pegar um pouquinho de solda. E mesmo que você trabalhe de graça, você não vai estar trabalhando de graça, porque você Você vai tá adquirir. ganhando um aprendizado. Exatamente. É essa visão que as pessoas hoje não têm. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje, o meu canal, o canal da Manu, o do Japa Welds, do RM Soldas, da maioria desses caras aí, eles passam um conteúdo muito forte sobre soldagem. Então, se o cara ele quer aprender, se ele tiver somente a internet e uma máquina de solda, ele já aprende. Só para você ter uma É, ideia. é Né? verdade. Você sabe que eu sempre fui, eu falei isso hoje, né? Uma soldadora de solda pesada, né? Chegou uma hora que eu perdi o interesse. Vamos dizer assim, eu tava cansada, eu fiz aquilo muito tempo, e eu falei, eu quero fazer outra coisa. E aí eu falei assim, não tem outra coisa para me fazer agora para me ganhar o que eu ganho. Se eu for mudar de segmento, eu vou ter que começar lá de baixo. Sim. Aí eu falei, eu sou da TIG. Eu quero sou da TIG. E aí eu fui, meti as caras e eu fiquei um mês assistindo vídeo no YouTube de Sol da TIG. De manhã, na hora do almoço, no banheiro, mas eu tava lá fazendo no YouTube, na verdade, tava vendo vídeo de Sol da TIG e vídeo de brasileiro, de americano, de os chinês. Nossa, tem uns chineses que soldam TIG pra caramba. Muito, meu. Eu pego E eu direto o vídeo ficava ali deles. olhando. Na hora que eu ia fazer, eu falava, não é assim. E aí eu fui desenvolvendo. E aí, quando eu fui fazer as coisas, isso me facilitou muito, porque eu tinha um conteúdo, uma base, tipo assim, não é assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, falta um pouquinho disso das pessoas, elas querem um pouquinho as coisas mastigadas. Eu acho Sim. que é o que você falou exatamente. Tem muita gente boa oferecendo conteúdos excelentes que o pessoal pode absorver muito, que pode facilitar muito em qualquer área. Sim, exatamente, Qualquer coisa. exatamente. Se você
Uhum. colocar no YouTube lá, quero fazer o melhor brigadeiro do mundo. Você vai Você achar aprende. vários caminhos e você vai se encontrar. E para solda é a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Uma outra questão que eu tava vendo, né, que também me perguntaram, acho que também fizeram essas perguntas para você, é com relação quais as certificações mais difíceis de tirar no Japão e quais são as carteiras mais pedidas, né? Porque quando a gente vai fazer um teste, a gente tem essa, né? Quais as carteiras mais pedidas? Qual certificação eu tiro? Meu Deus, é muita coisa, não dá para saber. Vamos lá. Eu vou falar da mais difícil primeiro, que se chama... eu falei de um órgão qualificador aqui, que se chamaria em português, vamos dizer, associação, mais ou menos, né? Traduzindo, né? Tradução livre aí. Associação de Engenharia de Soldagem do Japão. Sim. Chamaria, né? Então, essa associação, ela qualifica, vamos pôr, 90% dos soldadores. Aí existe uma outra associação que se chama Associação de Tradução livre também, né, gente? Associação de Arquitetura de Soldagem do Japão. Essa associação, ela tem um sistema de qualificação muito rigoroso. E é caríssimo. Tanto é caríssimo que só as empresas que pagam para fazer isso. Um soldador não vai lá e fala assim, eu vou fazer essa qualificação com o dinheiro dele. Ele espera que uma empresa olhe para ele e fale assim, cara, você está pronto para fazer essa qualificação. Uhum. Por quê? Em um corpo de prova, vamos dizer assim, existem ensaios, muitos ensaios. Vamos falar dos que eu lembro agora de cabeça. Dobramento de raiz e de face, Uhum. ultrassom phase array, que é super exigente. Sim. Raio-X. Aí tem o visual, que é exigentíssimo. Ele não pode ter nada de defeito. Dobramento, tal. Macrografia tem. Aí, nossa, bastante? É tudo na mesma peça, no Uhum. mesmo corpo de prova, né? E essa qualificação, para vocês terem uma ideia, ela custa uma chapa $3.000. O soldador que tem que pagar para tirar essa qualificação? Não, ninguém paga. Ninguém paga. Isso a empresa, vamos dizer assim, a empresa entendi. e ela convida o soldador que ela conhece. Tipo assim, Sim. esse cara tem potencial para passar em todos esses ensaios, né? Uhum. Tipo assim, o João Meia Tocha ali não dá porque ele é fraquinho ainda. Daqui uns 4 anos, quem sabe, né? Entendi. Então, eles vão fazer uma análise, por exemplo, de aprovações do soldador, nível de UT aprovado, enfim. É um cara que tem condições, a empresa investe nesse soldador para fazer esse tipo de qualificação. Sim. Aí também é caríssimo, mas o salário desse soldador também é muito diferenciado. Nossa, né? Mas é um soldador que tem muita responsabilidade. Mas esse cara, quando ele vai fazer essa qualificação, então, ele não vai utilizar cobre junta, vai ser tipo. Vai ser mesmo. Com cobre junta. É com cobre junta também? É com Caramba, cobre junta. Meu. Caramba. É com cobre junta. É com cobre junta. É com cobre junta. O que tem de diferente, eu não sei como chama aí no Brasil. Você sabe o que é aquele backing cerâmico? Sim. Existe aqui um backing que ele é colocado no início e no final. A gente chama de tábua. Isso, aqui a gente chama de batoque. Que é o que vai ficar o bacalhau, né? Que o pessoal fica, que vai ficar bem no começo e no final para ter o início, isso, né? Porque daí vai deixar a solda bem bonitinha ali, o acabamento bem feitinho. Então, aí existe o corpo de prova com o batoque e sem o batoque, mas todas são com cobre junta, que eu me lembre agora, hein? Caramba, meu, que da hora. Até porque esse tipo de projeto de arquitetura, todos eles têm cobre junta. Sim. Então a qualificação é com cobre junta. E esse cara, quando ele tira essa qualificação, ele é aprovado a poder fazer a maioria das peças, a maioria dos processos, ou ele só tira em um processo? Por exemplo, se ele tirar em arame tubular, consequentemente já dá habilidade para ele trabalhar com o processo Mig-Mag, né? Pelo que eu entendi, seria isso. Sim, aqui no Japão, sim. Se ele for tirar com TIG,
ele vai ter habilidade em outro processo? Acho que não, né? Não, Porque só vai não. tirar a carteira desse processo, então. O único que um qualifica o outro seria o de tubular para Mig-Mag. Ah, então beleza, entendi. Tubular para sólido. Quando ele faz tubular ou sólido, ele qualifica automaticamente o outro. Ah, então, nessa parte aqui vai funcionar que nem aqui. Só que em relação a arame tubular, você tem que qualificar de novo aqui. Se for fazer É. Mig-Mag, tem que qualificar de novo também. Né? Tem que ter uma EPS para cada tipo. Não pode pegar e fazer diferente. Nossa, legal, meu. Show de bola isso daí. Vamos lá. Tem um monte aqui. A gente só tem 20 minutos. Olha lá, ó. Deixa eu ver se esse daqui. Existe algum curso ou treinamento necessário para um soldador brasileiro fazer antes de entrar em alguma empresa japonesa? Vamos imaginar que esse cara ele está aqui no Brasil e ele quer migrar pro Japão, ele quer ir pro Japão. Tem algum curso específico que ele possa fazer aqui, que essa certificação daqui do Brasil, se ele for direto pro Brasil, pro Japão, ele só faz a prova de qualificação, né? Vamos dizer assim? Eu acho Você que sabe? não. Acho que Eu não, né? acho que não. O que ele pode, por exemplo, se ele é um soldador no Brasil, né? O cara, vamos pôr um soldador de TIG no Brasil, né? O que ele precisa para se qualificar, e ele estiver aqui no Japão, o que ele precisa para se qualificar aqui no Japão é somente saber as diferenças de qualificação, né? De como vai ser o teste, os ensaios, por exemplo, né? No Brasil, o pessoal qualifica muito 6G, certo? Sim. Aqui no Japão não existe tubo na 6G para qualificação de soldador. É tudo na 5G e 2G. Ele tem a opção de escolher, por exemplo, um soldador TIG vai qualificar aço carbono ou inox. Ele pode escolher na hora da prova se ele quer fazer o tubo total na 5G ou se ele quer fazer metade na 2G e metade na 5G. Todo mundo faz metade. Caramba, meu. Sim. E faz com um processo, depois faz com outro? Seria isso? Não, faz com o mesmo processo. Ele faz metade na posição 2G, seria aqui, e aí E a depois outra metade vira. ele faz 5G. Exatamente. Caramba. Não existe a posição 6G aqui. Caramba, meu. Pra qualificação. Eu acho que deve ser por quê? Não sei, você que vai me responder aí. Porque é muito difícil o soldador encontrar uma posição 6G para ele executar numa obra. Ele vai executar mais 2G ou 5G. Sim. Exatamente. Por que faz Exatamente. 6G no Brasil? Então, na 6G é isso que tem, né? Na 6G, o soldador, se você olhar pelas posições, o soldador ele vai trabalhar sobre cabeça, vertical ascendente, né? Ou horizontal, que aí já vai estar. O tubo ele já está inclinado para essas posições. Mas Mas na se você. 5G também. Mas aí na 5G ele vai pegar sobre cabeça, vertical ascendente e plana, que aí ele vai estar nessa posição. Só que se você analisar, tem um problema, porque na 6G ele não pega a posição plana. Ele só vai pegar horizontal, vertical e sobre cabeça. Também E tem se você essa. pensar plano é difícil. Exatamente. Para alguns é muito complicado a posição plana. Principalmente quando você vai fazer raiz com TIG. Por causa da gravidade, ela vai tender Puxa a pra baixo. rotear muito para baixo. Também tem essa. O que acontece aqui no Japão, um exemplo de qualificação TIG. Você tem que passar na posição plana para sua 5G ser válida. Sim. E aí parece assim, né? A plana é fácil, mas a plana da TIG é difícil porque a gravidade não contribui. Sim, exatamente. E aí ele tem um limite de raiz. Você não pode fazer maior que isso. Sim, né? exatamente. Então, o soldador de tubulação que não tem prática na plana vai ter o quê? Dificuldade. Exatamente. Aí lá, ele deixa pode só. ser reprovado porque ele tem dificuldade na plana, né? Sim. Aqui o pessoal da inteligência industrial, eles colocaram assim. Na ASME GMAW, que seria processo Mig-Mag, é a mesma qualificação de FCAL. Então, eu não sabia. Então parece que pode. Então, se o cara ele soldar com processo Mig-Mag, ele já qualifica, então, pelo que eu entendi, já qualifica na parte de FCAL. Então, basicamente vai funcionar como se fosse no Japão, então, a parte de qualificação aqui no Brasil. Vê se é isso mesmo que vocês estão me dizendo aí, o pessoal da
Como que é? Inteligência Tá industrial. falando que a AWS tem que qualificar nos processos separadamente, mas que a ASI Isso. qualifica, GMAW qualifica o outro, o O tabular, FCAL. né? Seria exatamente isso. Nossa, legal. Aí tem uma outra coisa aqui que me perguntaram que eu falei, caramba, até eu tô curioso para saber. Qual seria o passo a passo para poder trabalhar como um soldador no Japão? Eu quero que você me conte, por exemplo, da sua jornada, assim. Quais foram os passo a passo? Eu sei que você é descendente de japonês, Não parece, né, então, gente? Mas não eu parece. sou. Aí eu falei, caramba, como a Manu poderia ir pro Japão? Aí eu fiquei me perguntando, vamos perguntar primeiro se ela é descendente. Aí eu fui pesquisar, aí descobri que você é descendente de japonês. Aí Sim. eu queria saber, facilita, é claro que facilita para quem é japonês, mas eu quero saber, tem alguma outra, para quem não é descendente, essa pessoa ela consegue ir para o Japão com facilidade? Ou a gente pode encontrar aqui, não sei. Eu vi que, por exemplo, abriu, acho que em 2011, lá para trás, abriu, acho que a oportunidade de 1.200 vagas para as pessoas que trabalhavam aqui no Brasil serem direcionadas para o Japão. Mas não sei se é certeza isso, né? Queria que você me dissesse. O que aconteceu foi o seguinte: eles, na verdade, eles abriram um número de vagas para estrangeiros não descendentes. Sim. Só que as mídias esqueceram de divulgar que isso era para asiáticos. Quem são esses asiáticos? São os vietnamitas, indonesianos, filipinos e chineses. Entendi. E aí não pega Brasil, porque Brasil é a América Latina, então só pega a Ásia, né? E essa mão de obra é muito mais barata que a mão de obra brasileira. Por quê? Sim. Eu vou explicar e todo mundo acho que vai entender. O vietnamita, eu vou dar um exemplo, né? O vietnamita que sai lá do Vietnã para vir trabalhar para o Japão através de um contrato por uma empresa, ele vai trabalhar para a empresa X. Se ele não der certo nessa empresa por qualquer motivo, ele não pode sair da empresa X para ir para a empresa Y. Ele tem que voltar para o Vietnã, porque o visto dele é para trabalhar naquela empresa. Entendi. Então, ele não tem muita opção, vamos dizer assim. Ele tem uma vida muito difícil já no Vietnã. Quando ele vem para o Japão, é uma oportunidade de ter um pouco de aprendizado e de salário melhor. Então, ele acaba se sujeitando a trabalhos mais pesados, mais difíceis, por conta que ele sabe que se ele sair daquele emprego, ele vai ter que voltar para o Vietnã. A mão de obra brasileira, ela é livre. Por quê? Porque são os descendentes de japoneses. Como que os brasileiros natos, uma pessoa que não tem ligação nenhuma com nenhuma descendência japonesa, consegue vir para o Japão? Existem dois caminhos. Vamos falar 3 caminhos, né? Existe a possibilidade dele casar com a descendente ou uma menina casar com um japonês, né? Ficar de zóio no zóio Daqui a pouco você vai ver a galera saindo daqui, indo correndo atrás no Instagram de japonesa, indo ou japonês. Gente, eu recebo muita proposta assim, Manu, leva eu pro Japão. Não, já teve gente aqui que já me falou, Manu, me patrocina aqui. Então, aí, através de um casamento com uma pessoa que seja descendente, existe uma outra possibilidade que é a seguinte: as pessoas que têm um nível superior, por exemplo, em engenharia ou alguma área tecnólogo, né? Eles podem ser contratados por uma empresa no Japão. Só que quem são essas pessoas? Então eu posso ir? Já vou mandar meu currículo aí. Então, você tem que mandar um currículo, mas você tem que ter um diferencial. Por exemplo, tem que ser em uma área que tenha escassez de mão de obra aqui. Entendi. Na área de soldagem, eu acredito que tenha potencial, sim. Por exemplo, um engenheiro mecânico, tecnólogo de soldagem, ele tem um conhecimento muito específico, né? Sim. Então, ele consegue, eu acho que, através de uma empresa, vir. Tanto que existe um projeto aqui em Nagoya que contratou vários engenheiros do Brasil. Caramba, que legal. Eles estão aqui sem descendência nenhuma através de um contrato. É claro que o contrato deles é diferente de um vietnamita que vem para trabalhar na produção, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mas eles também ficam um pouco limitados porque eles não têm o visto de descendência. Então, eles têm que dar certo naquela empresa.
Mas Sim. aí, como é nível superior, o cara consegue dar certo, entendeu? Porque é outra coisa, né? Uhum. Ninguém vai trazer, como é que eu vou dizer? Uma mão de obra que não é interessante para cá, Sim, né? entendi. Nesses termos, né? Um brasileiro, Sim. né? Uhum. Legal. É, Então, Ah, tem mais um jeito. Peraí. Falei. Tem algumas bolsas de estudo e eu conheço, inclusive, uma pessoa do Brasil que veio através de uma bolsa de estudo. Aí você tem que concorrer e tal. Veio para o Japão e essa bolsa, geralmente, o visto é só para pessoa. Mas o cara, depois, ele conseguiu, se esforçando, trazer a esposa. Aí a esposa ficou Caramba! grávida e aí ele conseguiu visto permanente e ele tá aqui. Caramba, Então, que da existem hora. alguns caminhos aí, né? Eu acho que a gente tem que. Se a pessoa fala assim, eu quero muito, ela tem que buscar alguns caminhos e aí buscar informações bem profundas para estar conseguindo. Profundas Entendi. e sólidas, né? Entendi. Galera, uma coisa que eu vou pedir pra vocês. Tá vendo esse aviãozinho aí, ó? A Manu vai indicar. Indica pra nós aí, Manu, esse aviãozinho que tá aí embaixo. Olha lá, ó. Galera, faz o seguinte, ó. Compartilha pro seu amigo soldador ou sua amiga soldadora que quer conhecer Olha, mais sobre qualificações para fora do país, quer conhecer mais eu não sobre isso. sabia, eu não sabia compartilhar. Olha, aprendeu uma coisa. Aprendi com você agora. Olha lá, ó, clica no aviãozinho aí, compartilha com seus amigos também. E não esquece, depois dessa live, vai lá no canal da Manu, vai lá no Instagram da Manu, segue ela. Não só aqui, também vai lá no Facebook, que eu vi, meu, tem muito mais material do que aqui no Instagram. Eu até agora tô Então, seguindo lá gente, também. eu Muito apanho conteúdo. muito do Instagram. Eu não sei mexer muito no Instagram, né? É Tem que acho que o muito Instagram é mais conteúdo. jovem, né? Sim. E aí eu apoio muito do Instagram, e aí o meu Uhum. Instagram é ligado na página, e aí eu apoio muita coisa, então eu faço muita coisa pelo Facebook mesmo, né? Sim. Aí aqui no Mas... Japão a gente tá no Facebook aí. Olha lá, galera. Uma outra dúvida que estavam me perguntando é com relação. Quais os processos de soldagem mais requisitados nos testes, né? Diz aí, quais seriam? Aqui eu acho que o pessoal trabalha muito com processo TIG e eletrodo revestido, né? Seria. Hoje está entrando muito arame tubular e processo MIG-MAG, principalmente o RMD, que eles estão utilizando muito para fazer raiz com RMD, né? Que o Japa Sim. até fez uma live comigo sobre isso, né? Você acredita que aqui no Japão não usa RMD? Sério? Sério. Caramba, meu. E eu vou Manda o te falar Japa por pra ir. Manda o Não Japa. é? Você sabe, eu fico pensando, eu falei, a Miller podia me chamar, né? Olha lá, Né? ó. A Miller, Miller, Frones, Vivo. patrocina a Manu. Patrocina eu que eu vou levar essa tecnologia aqui para os japoneses. Existe o Japão, é um país muito tecnológico, né? Uhum. E dono de grandes marcas, Panasonic, Daihatsu. E aí o que acontece? O japonês é um cara tradicional. Ele Sim. não abre mercado para as máquinas americanas. Ele tem muita resistência. Então, fora que ele quer, como é que eu vou dizer, prestigiar as marcas nacionais. Então, o cara que ele trabalha com Panasonic, ele trabalha com Panasonic 20 anos é pouco, vai lá, 100 anos. O pai Sim. dele já tinha máquina Panasonic naquela empresa. Sim. Então, para ele tirar a Panasonic dali, para ele olhar para uma Miller, é muito difícil. Caramba. Então, a gente não encontra aqui o processo RMD. Eu nunca vi. Um dia eu vi uma Fronius eletrodo em um lugar que eu trabalhei. Mas era assim, um caso isolado, né? Entendi. Mas assim, o que mais tem de processo, eu acho que aqui no Japão, o que acontece? A comunidade brasileira se desenvolveu muito em processo MIG-MAG e arame tubular. Sim. Porque eu acho que foi aquilo que, em termos de custo-benefício, né? Custo de aprendizado, tempo e retorno salarial, era o mais rápido, né? Então, os brasileiros se desenvolveram muito e não olhavam para os outros processos eletrodo e TIG. Eu acho que isso começou-se esse movimento agora, mas existe esse mercado. Então, eu não posso dizer qual que é o mais procurado, porque, na verdade, a gente está entrando num mercado novo. Sim, né? exatamente. A gente está abrindo essa porta agora, então a gente está conhecendo esse mercado agora. Então, na verdade, existe um grande número de soldadores
especialistas até na área de tubular e Mig e Mag. Entendi. A última, pra gente finalizar, falta 8 minutos. Última. Galera, a gente vai fazer a última e a gente deixa uns 5 minutinhos aí pra tirar a dúvida da galera. Vamos lá. Manu, diz pra mim, como que seria o teste desse cara quando ele vai fazer o teste para tirar alguma qualificação? Pode ser um teste simples, tá? Com cobre junta mesmo. Mas como que seria o teste, a chapa? Como que é feita a chapa? Vamos fazer de um jeito que a galera consiga imaginar como que seria esse teste ali. Os passes, como que são feitos os passes? São passes mais largos? E são Teste de passes empresa? curtos? Isso, pro cara quando ele vai fazer o teste para pegar a qualificação. Pegar a qualificação ou teste de empresa? Porque aqui é diferente. Seria o teste de empresa no Japão. Então, geralmente tem 2 tipos de testes assim que são muito comuns aqui no Japão. O primeiro é para a área estrutural. Então, são viadutos, pontes, estruturas. O teste é o seguinte: é uma solda plana de ângulo e um cordão de 3 filetes, de acabamento de 3 filetes. Então, seria 1, 2 e 3 de acabamento. Sim. Tanto é muito exigido esse teste no arame sólido. Então, o que eles olham muito, mordedura, se o cara consegue regular o equipamento, como que eu vou falar? O tamanho, por exemplo, se ele pedir um filete de 5, de 10. De 5, ele vai ter uma margem muito pequena para mais, para menos nem tem, para mais, Sim. né? No caso, né? Se ele pedir um cordão de 12, é 12, no máximo 13. Geralmente esses testes são bem exigentes. Tanto a parte de aparência, tamanho, o cara vai observar posicionamento corporal, porque às vezes são lugares que são de... Bora lá! Vamos lá, chamar a Manu aqui. Oi! Eu ia falar boa noite, mas é bom dia, né? Boa noite aqui. Nossa. Bom dia aí. Como olha, você tem está? Um monte de gente já. A Flavinha, beijo pra você, mulher linda, guerreira. Acompanhe o trabalho dessa menina no Brasil. Nossa, que top, meu. É muito difícil ser mulher na área, né? Mas temos aí as representantes, né, da soldagem. Eu ia até comentar com você, ia falar, o primeiro assunto que eu preciso tratar com a Manu é com relação a essa parte das mulheres, o envolvimento das mulheres, mas eu vou deixar você contar essa história, porque eu tava olhando, eu tava procurando, quem é a Manu, né? Quem é a Manu? Aí eu coloquei assim no Google, né? Você sabe que a gente precisa googar, né? Coloquei no Google, ai, Manu Barão. Eu vi tanta reportagem, até do G1 eu procurei. Eu falei, cara, quem é a Manu, meu? Eu achava que a Manu era aquela mulher do Instagram. Aí quando eu fui ver, não, a Manu é outra mulher que eu conheço. Não conheço a Manu ainda, não conheço. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei na soldagem meio sem saber o que era, né? Eu vim para o Japão e eu tinha acabado de sair de um divórcio e estava com 2 filhos. Os meus 2 filhos hoje trabalham comigo na área. Mas eles eram 2 crianças e foi aquela coisa assim, o que dá dinheiro é negócio de solda. E eu falei, eu não quero saber o que é para fazer, eu vou fazer. E aí eu acabei entrando na área de soldagem e eu acho que a coisa que mais me fez entrar e ficar foi uma vez que eu disse para um chefe, eu passava um robô de solda, eu fazia uma solda robotizada. E eu queria fazer solda semiautomática. Queria fazer Mig Mag, né? Porque eu tinha ouvido que era isso que dava dinheiro aqui no Japão. Aí, um chefe japonês de lá seus 60 anos me disse assim, não, por que você quer fazer isso? Isso não é pra você. Eu falei, não, mas eu quero. Aí ele falou, não, você não consegue porque você é mulher. Eu falei, é o quê? Não, mexeu com a pessoa errada. Mas eu acho que foi, às vezes, as pessoas que duvidam do nosso potencial, que duvidam daquilo que a gente é capaz, são as pessoas que mais nos impulsionam. Quando ele disse para mim que eu não conseguia porque eu era mulher, eu falei, não.
Agora eu vou ter que calar a boca dele. Por mim e por todas as outras mulheres que um dia podem se atrever a querer fazer e querer entrar no mercado e querer seu espaço. E eu imagino hoje ele saber a minha história, né? Acho que eu nunca mais falar isso pra mulher nenhuma, né? Mas Não, a gente acho tem que que. pegar essas pedras da vida, né? E colocar no Aham. bolso, né? Eu acho que é isso. E eu acho que isso que foi que impulsionou foi as pessoas desacreditarem, né? Eu tinha lá meus 23, 24 anos, realmente, né? A gente não acredita, às vezes, muito nos jovens, numa menina querendo entrar na área, né? Mas a gente não pode duvidar do potencial das pessoas, né? A gente tem Sim. que procurar incentivar, né? Sim. Eu tive muitas soldadoras no Senai também, e o pessoal meio que julgava. Não, que mulher, não. Meu, mas eu desacreditava. Elas soldavam muito melhores do que os meninos. Muito. Delicadeza, o método de limpar, a paciência, né? Então, esse negócio. A gente tem um ambiente ainda que as pessoas elas têm a cabecinha assim, né? Eles não têm uma mente aberta. Então, infelizmente, a gente ainda continua assim, as pessoas ainda continuam assim. Mas a gente, a cada dia, as pessoas elas estão mudando essa visão, né? A mulher ela está criando o seu espaço e ela vai criar. E se você que está me ouvindo aí, você não acredita, eu tô te falando, ela vai criar muito mais espaço do que o homem. Ou às vezes os dois vão se igualar ali também. Mas a mulher ela vai ter espaço no mercado, meu. E elas, meu, eu vejo o seu trabalho, eu acho fenomenal, meu, muito, muito Você top. sabe que eu vou contar uma coisa hoje que eu nunca contei assim, para ninguém, é exclusivo aqui para vocês. Porque é uma Oh! coisa, é uma fragilidade, foi uma fragilidade, e eu venci isso, mas não tem muito tempo. Geralmente a gente gosta de contar depois, assim, né? Mas eu vou contar aqui para vocês, porque eu acredito muito na, na, nas histórias da gente, que elas servem para outras pessoas se espelharem, né? Eu tenho hoje um centro de treinamento, uma escola de soldagem preparatória aqui no Japão. Quando eu comecei a pensar nisso, é claro que existem outras escolas. E todas as escolas aqui no Japão, é lógico que são de proprietários homens. Não tinha nenhuma mulher proprietária ou à frente de uma escola de soldagem aqui no Japão, muito menos estrangeira. E aí eu fiquei assim, mas quem que vai querer treinar comigo? O primeiro preconceito que eu tive que vencer foi o meu. Quando eu postei que eu ia começar a dar aula de TIG, que eu ia começar a preparar o pessoal para qualificação, bombou. E eu fiquei assim, gente, vocês querem mesmo, né? Vocês querem É fazer isso comigo? comigo? Vocês acreditam em mim? Tipo assim, aí que eu falei assim, gente, o preconceito era meu. Eu já superei isso faz tempo e eu tô carregando isso comigo. E, na verdade, as pessoas não têm esse preconceito mais, as pessoas já me aceitaram, né? Mas eu vivi tanto preconceito durante a minha história, a minha trajetória, que eu mesma acabei absorvendo um pouco desse preconceito. Tipo assim, quem é que vai querer? Gente, a minha escola bomba de homens. Os homens querendo treinar Eu comigo. vejo direto, direto. Eu Sim, tava, eu sim. tava falando aqui. Caramba, meu. É que a gente vai entrar nesses detalhes. Se você tá ouvindo aí, a gente vai entrar em vários detalhes aqui de qualificação. Aí eu não conheço as normas do Japão, né? Aí eu tava, caramba, é Sim. muito posição, é tudo japonês. Aí eu falei, caramba, não tá entrando na minha cabeça. Eu preciso perguntar isso pra Manu depois. Meu, mas é tanta norma, tanta coisa que entra. E eu vi você dando uma parte de qualificação pro pessoal, né? Fazendo treinamento. E a maioria deles, meu, eles já saem direto do treinamento, já vão pra qualificação. Eu falei, Sim, sim. caramba, meu. Tem escola que a gente pega, por exemplo, aqui, que o cara, mesmo que ele vá pra escola, ele demora ainda pra entrar na empresa, pra fazer qualificação. Nossa, demora muito. E lá você já tava treinando e os caras já entrando direto. Eu falei, Sim. caramba, meu, que animal. Muito, É, muito top. existe uma diferença de mercado de Brasil e Japão, de qualificação, e a gente vai começar a esclarecer isso daqui a pouco, com as perguntas que vocês mandaram, mas eu queria deixar um recado. Chegou muitas perguntas, né, Mike? Sim, Muitas, né? muitas, muitas. Chegou um ponto que eu e o Mike falamos assim, não vai dar para responder todas. Mas eu me comprometi de pegar as perguntas que não vão dar para responder nessa live e eu vou fazer stories durante a semana, eu vou marcar o Mike, vocês acompanhem
que o que você mandou e não for respondido aqui nessa live, vai ser respondido depois através dos stories, tá? Então, Show. todas as perguntas eu vou responder. Então, Legal. acompanhem. Não percam, hein? Vamos segurar a audiência aqui. Vamos lá, Manu. A primeira pergunta que o pessoal estava fazendo também, estava questionando, né? Ah, o que que eu faço? Como que eu faço? É que seria, qual a diferença do sistema de qualificação para soldadores do Brasil em relação a soldadores do Japão? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, principalmente porque o Brasil passa por uma crise, né, de empregos e os profissionais têm muita dificuldade de recolocação por conta de vários fatores. Um deles é o coronavírus, que está pegando o mundo inteiro. Mas eu observei essa diferença. Eu trabalhei no Brasil durante 6 anos. E eu trabalhei no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco. Depois eu fui para uma estamparia que trabalhava para GM, Mercedes, na parte de soldagem no interior de São Paulo. E depois eu fui para uma multinacional. E o que eu observei, eu já tinha experiência no Japão, a dificuldade da qualificação de soldador no Brasil. E mais, a questão burocrática é muito Nossa, grande. muito, meu, muito, muito. E o quanto o sistema é amarrado e o quanto isso, na verdade, prejudica somente um grupo, que são os profissionais. Então, eu vou estar falando agora, e eu queria muito que alguém que estivesse assistindo essa live tivesse a manifestação de começar a mexer com isso e de tratar isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Japão, a qualificação é um documento do soldador. Ele não é um documento da empresa para realizar um trabalho para determinada empresa, o que acontece no Brasil, por exemplo. Né? Geralmente você faz a qualificação através da empresa para atuar para a empresa X. Né? Aqui no Japão, o profissional, autônomo ou não, ou funcionário de uma empresa, ele pode se inscrever no sistema de qualificação, e a qualificação, ele recebe uma carteirinha que serve para ele atuar em qualquer empresa. Então, ele não vai ficar sem qualificação e fora do mercado por falta desse documento que comprova a capacidade dele profissional. Uhum. Então, é como se, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. É como se a ABS, no Brasil, que é a Associação Brasileira de Soldagem, Sim. tivesse uma sede em cada estado, e em cada estado tivesse uma data, um dia do mês, por exemplo, que fizesse a qualificação de todos os soldadores. E aí, através desse dia, do teste, dos ensaios, depois dado ok, ele recebesse um documento que ele está aprovado para trabalhar, por exemplo, com o processo de solda TIG em qualquer empresa. Sim. Então, ele não precisa passar pelo teste, né? A empresa tem muito menos gasto, porque a empresa tem que ficar gastando, né? Com a qualificação do soldador. Por exemplo, se ela tem uma queda de serviço, ela demite o soldador. Depois, Sim. quando ela tem uma alta, ela contrata. Então, ela qualifica de novo. Então, é um gasto. E o profissional, quando ele sai da empresa, ele está sem qualificação. Porque Caramba. a qualificação era da empresa aí no Brasil, Sim. né? Já então, no Japão, não. Ele já pega a carteirinha, né? E ele já fica com a qualificação. Sim. Existe o método de se qualificar através da empresa, mas a maioria das pessoas, por entender que é muito mais prático a qualificação ser pessoal, ele faz as suas qualificações de acordo com o interesse que ele tem no mercado. Por exemplo, eu quero trabalhar com TIG na área de tubulação, de inox. Então, qual que é o segmento que ele vai buscar? Qualificação TIG de inox. Então, ele se qualifica e pode atuar em qualquer empresa ou em várias empresas ao mesmo tempo. Entendi. Nossa, agora que eu tô juntando as duas partes. Porque aqui no Brasil funciona o seguinte, é do mesmo jeito que você falou. Aqui o cara ele faz a qualificação que a empresa ela exige para ele ter. Aí ele tem a qualificação, ele é aprovado. Aí ele pega a carteirinha, ele trabalha aquele período na empresa. Só que depois de um tempo, quando ele sai dessa empresa, a empresa fica com a certificação desse cara. E ele não consegue entrar em outra empresa com essa certificação. Ele tem que tirar uma nova certificação na empresa de novo. Isso é o Brasil. Gera um ganho para os inspetores. Caramba. Mas gera um prejuízo para a mão de obra dos soldadores.
Os inspetores no Brasil têm esse sistema. Por Aham. exemplo, a Bend qualifica os inspetores para atuarem em qualquer empresa. Sim. Ele tem a certificação dele e ele é livre para trabalhar na empresa X, Y, Z. Certo? Aham. Se ele Certo. sai da empresa, ele continua qualificado. E por que não existe esse sistema para os soldadores? Que é uma mão de Caramba. obra que precisa muito mais, Sim, né? sim, Tem sim, muito mais exatamente. dificuldade de recolocação e, enfim, né? Do que os inspetores. Sim. Apesar que até os inspetores estão sofrendo no Brasil. Bastante. Nossa, isso daqui agora que eu me abriu um insight aqui. Falei, caramba, meu, porque se o cara realmente ele faz a qualificação. Por exemplo, ele fez uma qualificação numa tubulação com TIG, tirou lá na posição 6G, então ele está qualificado. Aí ele entra na empresa. Aqui no Japão já seria diferente. O cara é como se ele tivesse um RG, uma carteirinha, um RG, e ele falasse, você é qualificado, a empresa vai contratar, você é qualificado? Sim. Ele tira o RG e mostra, olha aqui. Pronto, você já entra na empresa. Você não E a precisa fazer empresa de pode novo. ser a própria empresa dele, ele pode ser autônomo, ou pode não Caramba, ter. meu. É muito legal, é muito legal. Caramba. E No- quando eu estive no Brasil, eu tive contato, muito contato com N2, com laboratório. E eu Sim. falei assim, todo mundo ganha com isso, menos os soldadores. Caramba, meu. É muito difícil. E se você for pensar, a gente está pensando até em custo aqui, porque imagina, a cada vez que esse cara entra, a empresa ela tem que pagar um inspetor para qualificar de novo. Meu, Fora que os custo. ensaios. Exatamente, exatamente. Caramba, É não a tinha pensado diária do nisso. inspetor, os ensaios, o tempo que isso leva, que o profissional às vezes fica parado na área, não podendo exercer a função, e isso tem um custo para a empresa, Uhum. porque ele não está exercendo a função dele, né? Então, ele está esperando o Caramba. resultado da qualificação, né? Então, aqui existe um órgão para isso. E eu acho que essa é a melhor parte da área de qualificação no Japão. É essa Caramba. liberdade que ele dá para o profissional, né? E isso abre uma grande concorrência, porque as empresas precisam dos profissionais já prontos, né? Então, isso estimula as pessoas a crescer, né? Porque Uhum. ele não vai perder aquela qualificação, aquele documento é dele. Então, compensa ele fazer o investimento e fazer essa evolução de ir para uma qualificação, para outra e para outra. Sim. Caramba, nossa, que da hora. Nossa, meu, é tanto assunto. É que a gente não tem tanto tempo, mas é tanto assunto que dá para abordar. Só esse assunto dá para abordar vários outros, porque é que nem você falou, a gente entra em custo, a gente vai entrar com relação a Empregabilidade. empregabilidade, meu, isso daí tudo vai mexer com até mesmo com a parte emocional do cara, porque o cara ele vai fazer direto toda vez uma qualificação. Até isso mexe. Caramba, é muita coisa que pode entrar nisso daí. Mas beleza, vamos passar para a próxima, que é coisa para Ó, uma outra coisa que me perguntaram, né? Como funciona o método de qualificação dos soldadores no Japão? Aí tem uma aqui. Quais seriam as posições, né, requisitadas na qualificação? Que eu estava vendo uns corpos de prova que eles usam para soldagem com arame tubular, né? Ou também tem para a parte de processo Mig-Mag também. Só que eles estavam utilizando cobre junta. Então, o soldador, ele utilizava ali mais ou menos um espaço de raiz e fazia com a parte de cobre junto. Aqui no Brasil, quando o soldador ele qualifica no cobre junta, né? Por exemplo, a ASME, ela dá lá a parte de qualificação e ela fala. Quando o soldador qualifica com cobre junta, ele não tem o direito de fazer um teste, né, sem o cobre junta. No A Japão, raiz, né? exatamente. No Japão seria a mesma coisa? Como que funciona? Eu vou abordar 3 pontos aí dessa questão. Tá. A primeira questão que é interessante é a seguinte: no Brasil, um soldador, se ele qualifica arame tubular, ele só pode soldar arame tubular. Ele não pode soldar arame sólido. Uhum. No Japão, a qualificação, por exemplo, vamos falar de posição plana. Se o soldador qualificou posição plana, tanto faz se é arame tubular ou sólido. Se ele for aprovado, ele pode soldar os dois. Olha Sim. a diminuição de custo. Porque eles entendem aqui que a diferença de habilidade é muito pequena para requerer uma outra qualificação, um outro Nossa, ensaio. meu, é muito custo isso. É muito top isso. Então, se o cara solda na posição plana tubular, ele também solda o arame sólido. Ele entende Caramba. automaticamente isso.
Uhum. Aí a questão do cobre junta. Existe também a qualificação sem cobre junta. É que não é muito requerida e que tem muita reprovação. Então, por exemplo, para uma empresa, se ele precisa de uma pessoa que faça o passe de raiz sem cobre junta, se ele tiver um soldador com essa qualificação e 5 sem, ele está coberto para fazer um determinado projeto. Porque Uhum. não é tudo sem cobre junto, entendeu? Entendi. Então, ele tem, vamos lá, o soldador nível A, que tem sem cobre junto, e tem mais 5 nível B, que é sem cobre junto. Uhum. Mas 90% tem, dos brasileiros, né? Vamos falar dos brasileiros aqui, eles têm com cobre junta mesmo. Nossa, meu, é Eu que muito. estou fazendo eu sempre trabalhei na área de estruturas Uhum. e naval, né? Com Sim. soldagem pesada MIG-MAG. Eu fiz uma migração agora para a área de soldagem TIG. E agora eu estou mudando as minhas qualificações. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha qualificação de com cobre junta para sem cobre junta para atender tubulação, que com certeza eu vou pegar a passe de raiz sem cobre junta. Sim, certeza. Certeza, né? Caramba, meu. Nossa, envolve muita coisa isso. Essa parte, quando a gente começa a falar da parte de utilização com cobre junta ou sem cobre junta, aqui no Brasil, a maioria das qualificações, principalmente quando o cara vai fazer teste, é tudo sem cobre junta. Então a reprovação é muito maior. Então Sim, o cara, sim. por exemplo, tem 100 soldadores lá para entrar. Você vai ver que a maioria ali vai ficar uns 5 que vai passar e o restante não passa, por causa o pessoal erra muito, muito ali mais no difícil, passe de né? raiz, exatamente, é muito mais difícil. Agora eu fiquei com uma dúvida. Com relação a o cara ir fazer um teste, né? Ele vai fazer um teste lá. Ele precisa ter um curso dizendo que ele fez um treinamento numa escola sobre tal processo para ele poder fazer a qualificação, ou vamos dizer que eu aprendi em casa, né? Eu sou um cara de hobby, né? Aprendi em casa, vi vários vídeos da Manu aí ensinando, eu aprendi e vou lá fazer o teste. Eu consigo passar ou o cara tem que ter um curso? Tem que provar que ele fez um curso? Olha que interessantíssima essa pergunta e eu vou abordar mais um ponto sobre isso. Eu qualifiquei, quer dizer, eu estimulei o meu filho e a minha nora a se qualificar. A minha nora apareceu na minha escola, aí começou a mexer com MIG-MAG, comecei a mexer com TIG, eu olhei para ela e falei, ela tem talento. Vou pôr essa menina para qualificar. Só que ela tinha 16 anos. Aí eu falei, será que pode? Né? Eu treinei ela, né? Não era um curso, vamos dizer assim, nas horas vagas, a hora que a máquina estava ali vazia, vai lá, faz isso, faz aquilo. E ela foi desenvolvendo. Chegou uma hora que eu falei, olha, ela tá pronta para fazer qualificação, né? E aí, eu entrei em contato com um órgão qualificador e perguntei quais eram os requisitos para que ela pudesse fazer o teste. Aí me falaram o seguinte, ela tinha que ter mais de 15 anos. Nossa, meu. No Brasil, um menor aprendiz poderia estar qualificado, né? Aqui por exemplo, nem o curso ele não pode entrar de menor, tem que ser acima de 18. Então, ela pode, Caramba. ela ou ele, né, teria que ter mais de 15 anos e ele tinha que declarar que tinha, a pessoa vai declarar, né? Ninguém vai questionar que tinha mais de 3 meses de experiência, de contato com aquele processo. Não necessariamente através de uma empresa, certo? Então, ela só declarou isso e não pediram autorização de pai, de mãe, de nada. Foi lá, fez a prova e ela tem a qualificação e ela já trabalha no Brasil. Ela tem 17, agora ela tem 17 anos. Caramba, meu. Agora Então, tem uma diferença. Olha que interessante. No Brasil não tem, mas aqui tem prova teórica. É uma coisa que aqui não tem. A maioria dos caras, quando vão fazer, por exemplo, a qualificação de tubulação, o cara já vai direto por teste prático. Ele não passa nem por teste teórico, a maioria das vezes. Aqui, se você não passar na teórica, você não pega a carteira. E vamos dizer que eu estou fazendo teste teórico, né? Quais seriam as perguntas? Seria sobre o processo de soldagem que eu vou trabalhar? Seriam algumas perguntas específicas? Como regula o gás? Ou seria aquelas perguntas de inspetor de solda? Então, Mais ou menos. alguns pontos são abordados.
sobre o processo que você vai fazer a prova, questões de segurança, então vai questões de desde segurança própria, segurança dentro da empresa, o EPIs também aborda, ensaios não destrutivos e destrutivos, a parte de inspeção tem algumas. É lógico que não são questões pesadas nível de inspetor, né? São questões básicas, por exemplo, questões tipo assim, qual o ensaio que pega as descontinuidades abertas à superfície? Aí tem lá, líquido penetrante, ultrassom, partículas magnéticas e visual. Aí você tem que escolher. Então, são questões básicas, né? Mas tem questões de ensaios não destrutivos e questões, por exemplo, se for uma prova de materiais especiais, tipo inox, aí tem algumas questõezinhas de metalurgia. Sim. Nossa, né? Mas são legal. questões básicas também, não são questões, assim, pesadas, vamos dizer assim, né? E no seu curso, no treinamento que você oferece, você também passa a parte teórica para essa galera e também a parte prática para eles já estarem preparados para quando entrar também. Eu tenho vários tipos de treinamento. Eu tenho, por exemplo, um treinamento que é de 3 meses. Nesse treinamento de 3 meses, eu abordo todos esses pontos, desde ensaio não destrutivos, um pouco de metalurgia, um pouco de processos, enfim. E eu tenho cursos que são intensivões de prática. Aí o intensivão de prática, o cara vai lá para fazer prática, eu vou dar teórica para ele e vou falar assim, mano, estuda. Né? Aí, se tiver dúvida, você entra em contato comigo. Então, tem diversos tipos de treinamento. Tem treinamentos com um pouco de parte teórica e treinamentos que não tem a parte teórica, que a pessoa tem que ser autodidata. A pessoa vai ter que buscar, pesquisar e ter o interesse, né? Nossa, legal. Na verdade, aqui, hein, gente, que é pra... Galera, antes de eu começar essa live... Ai, eu tenho uma aluna aqui, ó, a Tati. A Tati? A Tati, a Pri. Ai, minhas lindas. A galera, ó, só para os homens aí, ó. Gente, tem um monte de soldadora que eu conheço com a Manu. Tem um monte. Eu peguei seu Facebook e eu falei, eu preciso conhecer mais a Manu. Aí eu fui lá, entrei em vários vídeos que você fez, até mesmo sobre essa sua cunhada, você falando, ela tem 16 anos, ela tá soldando aqui e tudo. Eu peguei pra ver. Eu falei, cara, aí na hora que eu falei, caramba, 16 anos, no Senai só pode entrar acima de 18. Aí por isso que eu perguntei também. Muito legal essa diferença, porque se você pensar, nos Estados Unidos, eu não sei nos outros países, mas nos Estados Unidos, a maioria dos filhos, eles têm condições de sair com 16, né? 16 ou 17 anos de casa já virou adulto esse cara. Se esse cara ele fica em casa, os pais eles cuidam dele, ele é conhecido como uma outra pessoa, conhecido como, não saiu de casa ainda, vagabundo, é conhecido assim, né? Então, em outros países é totalmente diferente. A visão aqui no Brasil é que precisa mudar um pouco sobre isso, né, Precisa meio que mudar essa condição. Precisa dar um pouco de independência aí para os jovens. E eu acho que as pessoas buscarem uma profissão um pouco mais cedo só agrega. Sim, exatamente. Exemplo, né? Eu não acho que eu comecei tarde, mas olhando para minha história hoje, eu teria começado antes. Eu comecei com meus 23, 24, né? Até os 30 anos, eu construí muita coisa. Então, com 30 anos, profissionalmente, eu já era, vamos dizer assim, reconhecida. Ninguém já torcia o nariz para mim mais. Eu já tinha mostrado que eu tinha vindo para trabalhar mesmo. Então, as pessoas me respeitavam um pouco. Então, dos 30 em diante, eu só comecei a colher. Então, eu plantei dos meus 23 aos 30 e dos 30 em diante eu estou colhendo frutos da profissão. Sim. Colhendo no sentido de ajudando outras pessoas, eu estou me desenvolvendo e desenvolvendo a parte financeira também, porque você vai agregando, né? Você vai crescendo, você consegue negociar e se impor um pouco, porque tem uma fase que você não consegue. Sim. Você só quer a oportunidade. Você tá ali, pelo amor de Deus, me dá a chance. Não tem a fase que você quer tanto que você tem que falar assim, deixa eu soldar essa peça aí pra você, eu soldo de graça, porque eu quero aprender mesmo, né? Aí chega uma hora que você fala assim, não, se não me pagar bem, eu nem saio da minha casa, né? Teve um post que eu coloquei faz até um tempinho, eu coloquei assim, um cara me perguntou, fez uma pergunta pra mim no Instagram, eu não tenho profissão, não tenho qualificação, nada na área da soldagem e eu gostaria de aprender, só que eu não tenho oportunidade, também não tenho dinheiro.
Aí eu coloquei assim para ele, descrevi. Vai em uma serralheria, pede para trabalhar uma semana de graça, aprende o máximo de traçagem, de montagem, de soldagem, que você vai pegar um pouquinho de solda. E mesmo que você trabalhe de graça, você não vai estar trabalhando de graça, porque Você você vai tá ganhando um adquirir... aprendizado. Exatamente. É essa visão que as pessoas hoje não têm. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje, o meu canal, o canal da Manu, o do Japa Welds, do RM Soldas, da maioria desses caras aí, eles passam um conteúdo muito forte sobre soldagem. Então, se o cara ele quer aprender, se ele tiver somente a internet e uma máquina de solda, ele já aprende. Só para você ter uma ideia. É verdade. Você sabe que eu sempre fui, eu falei isso hoje, né? Uma soldadora de solda pesada, né? Chegou uma hora que eu perdi o interesse. Vamos dizer assim, eu tava cansada, eu fiz aquilo muito tempo. E eu falei, eu quero fazer outra coisa. E aí eu falei assim, não tem outra coisa para mim fazer agora para mim ganhar o que eu ganho. Se eu for mudar de segmento, eu vou ter que começar lá de baixo. Sim. Aí eu falei, eu sou da TIG. Eu quero soldar TIG. E aí eu fui, meti as caras e eu fiquei um mês assistindo vídeo no YouTube de soldar TIG. É de manhã, na hora do almoço, no banheiro, eu tava lá fazendo tava vendo vídeo de solda TIG e vídeo de brasileiro, de americano, de os chinês. Nossa, tem uns chinês que soldam TIG pra caramba. Muito, meu! Eu pego direto o vídeo deles. Eu tava olhando. Na hora que eu ia fazer, eu falava, não é assim. E aí eu fui desenvolvendo. E aí quando eu fui fazer as coisas, isso me facilitou muito, porque eu tinha um conteúdo, uma base, tipo assim, não é assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, falta um pouquinho disso das pessoas, elas querem um pouquinho as coisas mastigadas. Sim. Eu acho que é o que você falou exatamente. Tem muita gente boa oferecendo conteúdos excelentes que o pessoal pode absorver muito, que pode facilitar muito em qualquer área. Sim, exatamente. Qualquer exatamente. coisa. Se você colocar no YouTube lá, quero fazer o melhor brigadeiro do mundo, você aprende. Vários caminhos e você vai se encontrar. E para solda é a mesma coisa. Exatamente. Uma outra questão que eu tava vendo, né, que também me perguntaram, acho que também fizeram essas perguntas para você, é com relação quais as certificações mais difíceis de tirar no Japão e quais são as carteiras mais pedidas, né? Porque quando a gente vai fazer um teste, a gente tem essa, né? Quais as carteiras mais pedidas, qual certificação eu tiro, meu Deus, é muita coisa, não dá para saber. Vamos lá, eu vou falar da mais difícil primeiro, que se chama, eu falei de um órgão qualificador aqui, que se chamaria em português, vamos dizer, associação, mais ou menos, né? Traduzindo, né? Tradução livre aí. Associação de Engenharia de Soldagem do Japão, chamaria, né? Então, essa associação, ela qualifica, vamos pôr, 90% dos soldadores. Aí existe uma outra associação que se chama Associação de Tradução livre também, né, gente? Associação de Arquitetura de Soldagem do Japão. Essa associação, ela tem um sistema de qualificação muito rigoroso. E é caríssimo. Tanto é caríssimo que só as empresas que pagam para fazer isso. Um soldador não vai lá e fala assim, eu vou fazer essa qualificação com o dinheiro dele. Ele espera que uma empresa olhe para ele e fale assim, cara, você está pronto para fazer essa qualificação. Por quê? Em um corpo de prova, vamos dizer assim, existem ensaios, muitos ensaios. Vamos falar dos que eu lembro agora de cabeça. Dobramento de raiz e de face, ultrassom phase array, que é super exigente. Sim. Raio-X. Aí tem o visual, que é exigentíssimo. Ele não pode ter nada de defeito. Dobramento, tal. Macrografia tem. Aí, nossa, bastante? É tudo na mesma peça, no mesmo corpo de prova, né? E essa qualificação, para vocês terem uma ideia, ela custa uma chapa $3.000. O soldador que tem que pagar para tirar essa qualificação? Não, ninguém paga. Ninguém paga. Isso a empresa, vamos dizer assim, a empresa entendi.
E Entendi. ela convida o soldador que ela conhece. Tipo assim, esse Sim. cara tem potencial para passar em todos esses ensaios, né? Uhum. Tipo assim, o João Meia Tocha ali não dá porque ele tá muito fraquinho ainda. Daqui uns 4 Entendi. anos, quem sabe, né? Entendi. Então, eles vão fazer uma análise, por exemplo, de aprovações do soldador, nível de UT aprovado, enfim. É um cara que tem condições, a empresa investe nesse soldador para fazer esse tipo de qualificação. Sim. Aí também é caríssimo, mas o salário desse soldador também é muito diferenciado, né? Nossa, meu. Mas é um soldador que tem muita responsabilidade. Mas esse cara, quando ele vai fazer essa qualificação, então, ele não vai utilizar cobre junta, vai ser tipo. Vai ser É com mesmo. cobre junto. É com cobre junta também? É com cobre Caramba, junto. meu. Caramba. É com cobre junta. É com cobre junta. É com cobre junta. É? O que tem de diferente, eu não sei como chama aí no Brasil. Você sabe o que é aquele backing cerâmico? Sim. Existe aqui um backing que ele é colocado no início e no final. A gente chama de A tábua. gente. Isso, aqui a gente chama de batoque. Que é o que vai Batoque. ficar no. O bacalhau, né? Que o pessoal fica, que vai ficar bem no começo e no final para ter o início, Isso. né? Porque daí vai deixar a solda bem bonitinha ali, o acabamento bem Sim. feitinho. Então, Uhum. aí existe o corpo de prova com o batoque e sem o batoque, mas todas são com cobre junto, que eu me lembre agora, hein? Caramba, meu, que da hora. E você, Até porque esse tipo de projeto de arquitetura, todos eles têm cobre junta. sim, sim. Então a Exatamente. qualificação é com cobre junta. E esse cara, quando ele tira essa qualificação, ele é aprovado a poder fazer a maioria das peças, a maioria dos processos, ou ele, tipo, ele só tira em um processo? Por exemplo, se ele tirar em arame tubular, consequentemente já dá habilidade para ele trabalhar com o processo Mig-Mag, né? Pelo que eu Sim, entendi, seria isso. sim. Se ele Aqui for no tirar, Japão, sim. se ele for tirar com TIG, ele vai ter habilidade em outro processo? Acho que não, né? Não, Porque só vai não. tirar a carteira desse processo, então. O único que um qualifica o outro seria o de tubular para Migmark. Então beleza, entendi. Tubular para sólido. Quando ele faz tubular ou sólido, ele qualifica automaticamente o outro. Então, nessa parte aqui vai funcionar que nem aqui. Só que em relação a arame tubular, você tem que qualificar de novo aqui. Se for fazer Mig-Mag, tem que qualificar de novo também. Né? Tem que ter uma EPS para cada tipo. Não pode pegar e fazer diferente. Nossa, legal, meu. Show de bola isso daí. Vamos lá. Tem um monte aqui. A gente só tem 20 minutos. Olha lá, ó. Deixa eu ver se esse daqui. Existe algum curso ou treinamento necessário para um soldador brasileiro fazer antes de entrar em alguma empresa japonesa? Vamos imaginar que esse cara ele está aqui no Brasil e ele quer migrar pro Japão, ele quer ir pro Japão. Tem algum curso específico que ele possa fazer aqui, que essa certificação daqui do Brasil, se ele for direto pro Brasil, pro Japão, ele só faz a prova de qualificação, né? Vamos dizer assim? Eu acho Você que não. sabe? Acho que Eu não, né? acho que não. O que ele pode, por exemplo, se ele é um soldador no Brasil, né? O cara, vamos pôr um soldador de TIG no Brasil, né? O que ele precisa para se qualificar, e ele estiver aqui no Japão, o que ele precisa para se qualificar aqui no Japão é somente saber as diferenças de qualificação, né? De como vai ser o teste, os ensaios, por exemplo, né? No Brasil, o pessoal qualifica muito 6G, certo? Sim. Aqui no Japão não existe tubo na 6G para qualificação de soldador. É tudo na 5G e 2G. Ele tem a opção de escolher, por exemplo, um soldador TIG vai qualificar aço carbono ou inox. Ele pode escolher na hora da prova se ele quer fazer o tubo total na 5G ou se ele quer fazer metade na 2G e metade na 5G. Todo mundo faz metade. Caramba, meu. Sim. E faz com um processo, depois faz com outro? Seria isso? Não, faz com o mesmo processo. Ele faz metade na posição 2G, Uhum. seria aqui, e aí E a outra depois metade ele vira. faz 5G. Exatamente. Não Caramba. existe a posição 6G aqui.
Caramba, meu. Eu Atrapalha acho, muito. eu acho que deve ser por quê? Não sei, você que vai me responder aí. Porque é muito difícil o soldador encontrar uma posição 6G para ele executar numa obra. Ele vai executar mais 2G ou E 5G. 5G. Sim. Exatamente. Por que faz Exatamente. 6G no Brasil? Então, na 6G é isso que tem, né? Na 6G, o soldador, se você for olhar pelas posições, o soldador ele vai trabalhar sobre cabeça, vertical ascendente, né? Ou horizontal, que aí já vai estar, o tubo ele já está inclinado para essas posições. Mas Mas na se você, 5G também. mas aí na 5G ele vai pegar sobre cabeça, vertical ascendente e plana, que aí ele vai estar nessa posição. Sim, sim, Só que sim, sim. se você analisar, tem um problema, porque na 6G ele não pega a posição plana, ele só vai pegar horizontal, vertical e sobre cabeça. Também E se tem você essa. pensar plano, é difícil. Exatamente, para alguns é muito complicado a posição plana, principalmente quando você vai fazer raiz com TIG, Sim, por causa da gravidade, ela vai tender puxa a para baixo. gotear muito para baixo. Também tem O que essa. acontece aqui no Japão? Um exemplo de qualificação TIG. Você tem que passar na posição plana para a sua 5G ser válida. Sim. E aí parece assim, né? A plana é fácil, mas a plana da TIG é difícil porque a gravidade não contribui. Sim, exatamente, E aí ele exatamente. tem um limite de raiz. Você não pode fazer maior que isso, né? Sim, Então, exatamente. o soldador de tubulação que não tem prática na plana vai ter o quê? Dificuldade. Exatamente. Ah Aí lá, ele deixa pode ser só. reprovado porque Aham. ele tem dificuldade na plana, né? Sim. Aqui o pessoal da inteligência industrial, eles colocaram assim: na ASME GMAW, que seria processo MIG-MAG, é a mesma qualificação de FCAL. Então eu não sabia, então parece que pode. Então se o cara ele soldar com processo MIG-MAG, ele já qualifica, então, pelo que eu entendi, já qualifica na parte de FCAL. Então, basicamente vai funcionar como se fosse no Japão, então, a parte de qualificação aqui no Brasil. Vê se é isso mesmo que vocês estão me dizendo aí, o pessoal da. Como que é? Inteligência Está industrial. falando que a AWS tem que qualificar nos processos separadamente, mas que a ASM Isso. qualifica, GMAW qualifica o outro, O o tubular, FCAL. né? Seria exatamente isso. Nossa, legal. Aí tem uma outra coisa aqui que me perguntaram que eu falei, caramba, até eu tô curioso para saber. Qual seria o passo a passo para poder trabalhar como um soldador no Japão? Eu quero que você me conte, por exemplo, da sua jornada, assim. Quais foram os passo a passo? Eu sei que você é descendente de japonês, Não parece, né, então, gente? Mas não eu parece. sou. Aí eu falei, caramba, como a Manu poderia ir pro Japão? Aí eu fiquei procurando, vamos perguntar primeiro se ela é descendente. Aí eu fui pesquisar, aí descobri que você é descendente de japonês. Sim. Aí eu queria saber, facilita, é claro que facilita para quem é japonês, mas eu quero saber, tem alguma outra para quem não é descendente? Essa pessoa ela consegue ir para o Japão com facilidade? Ou a gente pode encontrar aqui, não sei. Eu vi que, por exemplo, abriu, acho que em 2011, lá para trás, abriu, acho que a oportunidade de 1.200 vagas para as pessoas que trabalhavam aqui no Brasil serem direcionadas para o Japão. Mas não sei se é certeza isso, né? Queria que você me dissesse. O que aconteceu foi o seguinte: eles, na verdade, eles abriram um número de vagas para estrangeiros não descendentes. Sim. Só que as mídias esqueceram de divulgar que isso era para asiáticos. Quem são esses asiáticos? Hum, São os vietnamitas, indonesianos, filipinos e chineses. E entendi. aí não pega Brasil, porque Brasil é a América Latina, então só Uhum. pega a Ásia, né? E essa mão de obra é muito mais barata que a mão de obra brasileira. Por quê? Sim. Vou explicar e todo mundo acho que vai entender. O vietnamita, eu vou dar um exemplo, né? O vietnamita que sai lá do Vietnã para vir trabalhar para o Japão através de um contrato por uma empresa, ele vai trabalhar para a empresa X. Se ele não der certo nessa empresa por qualquer motivo, ele não pode sair da empresa X para ir para a empresa Y. Ele tem que voltar para o Vietnã, porque o visto dele é para trabalhar naquela empresa. Entendi. Então, ele não tem muita opção, vamos dizer assim. Ele tem uma vida muito difícil já no Vietnã. Quando ele vem para o Japão, é uma oportunidade de ter um pouco
de aprendizado e de salário melhor, então ele acaba se sujeitando a trabalhos mais pesados, mais difíceis, por conta que ele sabe que se ele sair daquele emprego, ele vai ter que voltar para o Vietnã. A mão de obra brasileira, ela é livre. Por quê? Porque são os descendentes de japoneses. Como que os brasileiros natos, uma pessoa que não tem ligação nenhuma com nenhuma descendência japonesa, consegue vir para o Japão? Existem dois caminhos. Vamos falar 3 caminhos, né? Existe a possibilidade dele casar com a descendente ou uma menina casar com um japonês, né? Ficar de zóio no zóio enrabado. Daqui a pouco você vai ver a galera saindo daqui, indo correndo atrás no Instagram de japonesa, indo ou japonês. Gente, eu recebo muita proposta assim, Manu, leva pro Japão. Não, já teve gente aqui que já me falou, Manu, me patrocina aqui. Então, aí, através de um casamento com uma pessoa que seja descendente, existe uma outra possibilidade que é a seguinte: as pessoas que têm um nível superior, por exemplo, em engenharia ou alguma área tecnólogo, né? Eles podem ser contratados por uma empresa no Japão. Só que quem são essas pessoas? Então eu posso ir? Já vou mandar meu currículo aí. Então, você tem que mandar um currículo, mas você tem que ter um diferencial. Por exemplo, tem que ser em uma área que tenha escassez de mão de obra aqui. Entendi. Na área de soldagem, eu acredito que tenha potencial, sim. Por exemplo, um engenheiro mecânico, tecnólogo de soldagem, ele tem um conhecimento muito específico, né? Sim. Então, ele consegue, eu acho que, através de uma empresa, vir. Tanto que existe um projeto aqui em Nagoya que contratou vários engenheiros do Brasil. Caramba, que legal. Eles estão aqui sem descendência nenhuma através de um contrato. É claro que o contrato deles é diferente de um vietnamita que vem para trabalhar na produção, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mas eles também ficam um pouco limitados porque eles não têm o visto de descendência. Então, eles têm que dar certo naquela empresa. Mas aí, como é nível superior, o cara consegue dar certo, entendeu? Porque é outra coisa, né? Ninguém vai trazer, como é que eu vou dizer? Uma mão de obra que não é interessante para cá. Sim, entendi. Né? Nesses termos, né? Um brasileiro, sim. né? Legal. Então, tem mais um jeito. Peraí. Falei. Tem algumas bolsas de estudo, e eu conheço, inclusive, uma pessoa do Brasil que veio através de uma bolsa de estudo. Aí você tem que concorrer e tal. Veio para o Japão. E essa bolsa, geralmente, o visto é só para a pessoa. Mas o cara, depois, ele conseguiu, se esforçando, trazer a esposa. Aí Caramba! A esposa ficou grávida. E aí ele conseguiu visto permanente e ele tá aqui. Caramba, então, que da hora! existem alguns caminhos aí, né? Eu acho que a gente tem que... Se a pessoa fala assim, eu quero muito, ela tem que buscar alguns caminhos e aí buscar informações bem profundas para estar conseguindo. Profundas e sólidas, né? Entendi. Galera, uma coisa que eu vou pedir para vocês. Tá vendo esse aviãozinho aí, ó? A Manu vai indicar. Indica para nós aí, Manu, esse aviãozinho que tá aí embaixo. Olha lá, ó. Galera, faz o seguinte, ó. Compartilha pro seu amigo soldador ou sua amiga soldadora que quer conhecer mais sobre qualificações para fora do país, quer conhecer mais sobre isso. Eu não sabia compartilhar. Olha, aprendeu uma coisa. Aprendi com você agora. Olha lá, ó, clica no aviãozinho aí, compartilha com seus amigos também. E não esquece, depois dessa live, vai lá no canal da Manu, vai lá no Instagram da Manu, segue ela. Não só aqui, também vai lá no Facebook, que eu vi, tem muito mais material do que aqui no Instagram. Eu até agora tô seguindo lá também. Gente, eu apoio muito no Instagram. Eu não sei mexer muito no Instagram, né? Tem muito conteúdo. É mais jovem, né? Sim. E aí eu apoio muito no Instagram. E aí o meu Instagram é ligado na página. E aí eu apoio muita coisa. Então eu faço muita coisa pelo Facebook mesmo, né? Sim. Aí aqui no Japão a gente tá no Facebook aí. Olha lá, galera. Uma outra dúvida que estavam me perguntando é com relação... Quais os processos de soldagem mais requisitados nos testes, né? Me diz aí, quais seriam? Aqui eu acho que o pessoal trabalha muito com processo TIG e eletrodo revestido, né? Seria. Hoje está entrando muito arame tubular,
e processam Mig-Mag, principalmente o RMD, que eles estão utilizando muito para fazer raiz com RMD, né? Que o Japa até fez uma live comigo sobre isso, né? Você acredita que aqui no Japão não usa RMD? Sério? Sério. Caramba, meu. E eu vou Manda o te falar Japa pra ir. Manda o não Japa. é? Você sabe, eu fico pensando, eu falei, a Miller podia me chamar, né? Olha lá, Né? ó. A Miller, Vivo. patrocina Manu. Patrocina eu que eu vou levar essa tecnologia aqui para os japoneses. Existe o Japão é um país muito tecnológico, né? Uhum. E dono de grandes marcas, Panasonic, Dairen. E aí, o que acontece? O japonês é um cara tradicional. Sim. Ele não abre mercado para as máquinas americanas. Ele tem muita resistência. Então, fora que ele quer, como é que eu vou dizer? Prestigiar as marcas nacionais. Então, o cara que ele trabalha com Panasonic, ele trabalha com Panasonic 20 anos é pouco, vai lá, 100 anos. O pai dele já tinha máquina Panasonic naquela empresa. Sim. Então, para ele tirar a Panasonic dali, para ele olhar para uma Miller, é muito difícil. Caramba! Então, a gente não encontra aqui o processo RMD. Eu nunca vi. Um dia eu vi uma Fronius eletrodo em um lugar que eu trabalhei. Mas era assim, um caso isolado, né? Entendi. Mas assim, o que mais tem de processo, eu acho que aqui no Japão, o que acontece? A comunidade brasileira se desenvolveu muito em processo Mig-Mag e arame tubular. Sim. Porque eu acho que foi aquilo que, em termos de custo-benefício, né? Custo de aprendizado, tempo e retorno salarial, era o mais rápido, né? Então, os brasileiros se desenvolveram muito e não olhavam para os outros processos eletrodo e TIG. Eu acho que isso começou-se esse movimento agora, mas existe esse mercado. Então, eu não posso dizer qual que é o mais procurado, porque, na verdade, a gente está entrando num mercado novo. Sim, né? exatamente. A gente está abrindo essa porta agora, então, a gente está conhecendo esse mercado agora. Então, na verdade, existe um grande número de soldadores, especialistas até, na área de tubular e Mig-Mag. Entendi. A última, pra gente finalizar, falta 8 minutos. Última. Galera, a gente vai fazer a última e a gente deixa uns 5 minutinhos aí pra tirar a dúvida da galera. Vamos lá. Manu, diz pra mim, como que seria o teste desse cara quando ele vai fazer o teste para tirar alguma qualificação? Pode ser um teste simples, tá? Com cobre junta mesmo. Mas como que seria o teste, a chapa? Como que é feita a chapa? Vamos fazer de um jeito que a galera consiga imaginar como que seria esse teste ali. Os passes, como que são feitos os passes? São passes mais largos? E são passes curtos? Isso, para o cara quando ele vai fazer o teste para pegar a qualificação. Pegar a qualificação ou teste de empresa? Porque aqui é diferente. Isso. Seria o teste de empresa no Japão. Então, geralmente tem 2 tipos de testes assim que são muito comuns aqui no Japão. O primeiro é para a área estrutural. Então, são viadutos, pontes, estruturas. O teste é o seguinte: é uma solda plana de ângulo e um cordão de 3 filetes, de acabamento de 3 filetes. Então, seria 1, 2 e 3 de acabamento. Sim. Tanto é muito exigido esse teste no arame sólido. Então, o que eles olham muito, mordedura, se o cara consegue regular o equipamento, como que eu vou falar? O tamanho, por exemplo, se ele pedir um filete de 5, de 10. De 5, ele vai ter uma margem muito pequena para menos nem tem, para mais, sim, né? No caso, né? Se ele pedir um cordão de 12, é 12, no máximo 13. Geralmente esses testes são bem exigentes. Tanto a parte de aparência, tamanho, o cara vai observar posicionamento corporal, porque às vezes são lugares que são difíceis de soldar, de difícil acesso. Então, se o cara não tiver uma boa postura, saber se posicionar para fazer, ele vai ter dificuldade de fazer, né? Entendi. E o outro teste que também, assim, é muito comum é para a área naval. Como que eles avaliam o soldador da área naval? Através de um teste de vertical
E geralmente é com a cerâmica, aquele backing cerâmico na raiz. Então não vai Sim. ter o cobre junta. Para área Entendi. naval não tem. Então o cara vai ter que saber fazer a raiz no backing cerâmico e aí fazer o acabamento bem feito, do começo ao fim. Entendi. Então, e aí ele vai ter... Geralmente ele faz o filete, né, de 2 ou 3 passes, mais o teste de navio, né? Mais a vertical com cerâmica. Entendi. Vamos lá, vamos ficar 5 minutos para responder essa galera. A primeira pergunta aí, ó. Tem muito preconceito com mulheres aí no Japão? O que você acha? O que você pode me dizer? Mentir. Uhum. Não vou mentir. Tem, e é difícil de passar, mas é possível. Tanto que eu acho que eu sou a maior prova de que é possível, porque hoje eu ando em todos os segmentos e eu não sinto mais. Eu acho que de uns 4 anos para cá, eu construí um currículo, vamos dizer, que eu não tenho mais barreiras para entrar e sair dos segmentos, das empresas. Então, é possível. É difícil, eu acho que os primeiros passos, vamos por aí os 3 primeiros anos para as mulheres, é muito difícil. Mas Entendi. é possível. Legal. E se não fosse difícil, não ia ser tão gostoso. quando diz, né? Quanto mais difícil, melhor, né? Depois que passa do difícil, nossa, fica mais top ainda. Vamos lá. O pessoal da inteligência industrial. Já viu alguma empresa usar processo TIG no Japão? Acho que usa muito, né? Eles usam até a parte de raiz, né? Por exemplo, eu estou trabalhando muito com TIG ultimamente. Eu estava numa empresa que estava estudando TIG e MIG eletrodo. E é muito gratificante porque eu conseguia desenvolver todos os meus potenciais ali e não tinha rotina, cada hora era um processo, então era muito gostoso. Tem muito trabalho de TIG aqui. Nossa, legal. E a outra aqui, ó, comunicação, Manu, com relação ao japonês. Qual que é você consegue falar bem japonês? É difícil? Tem muitos brasileiros? Tem dificuldade com relação a isso? Para quem vai novo também para ir, né? Eu acho assim, o pessoal da área de soldagem, eles sabem se virar em relação à língua, mas eles não se aprofundam muito para ter uma comunicação de excelência, vamos dizer assim, né? Sim. Mas por conta da parte técnica ser muito boa, da pessoa chega, olha para o trabalho, sabe o que é para fazer, sabe como que tem que ficar, ela não precisa se comunicar tanto, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eles alcançam um nível técnico alto e aí deixam de desenvolver um pouco a linguagem. Entendi. Eu sou uma assim, eu não gosto muito, vou ser sincera aqui, né, gente? A gente tem que ser sincera. Eu não gosto, eu acho que pelo fato de ser mulher e trabalhar num ambiente muito masculino, eu não gosto de ficar com muito papinho, assim, no trabalho, né? Então, eu dou bom dia, cumprimento, pego o que eu tenho para fazer, faço e vou embora. Legal. Então, eu sou bem séria, assim, é bem diferente eu no meu trabalho de fora, assim. Porque, às vezes, quando a gente dá muita margem, às vezes as pessoas pegam algumas brechas. Sim. Ocupam um espaço que, às vezes, a gente não deu. Então, eu procuro não dar muita brecha, assim, no trabalho, assim. 2 minutos, Manu. Que top, meu. Nossa, foi animal essa live. Meu, muita coisa que, tipo, eu não sabia, conceitos, tudo. Aprendi muito hoje, muito. Brigadão, brigadão. Aqui. Eu tô vendo aqui o pessoal tudo mandando. Seguir o Mike, ele vai começar a apoiar as mulheres na área. Bora.